E aí galerinha, muito boa noite a todos, 19 horas, 12/8. Vamos aí para mais uma análise aí de mercado, galera. Vou aproveitar hoje fazer diferente, vou aproveitar que tô meio que de folga aqui hoje, não vou sair, sabadão. E vou fazer todas as análises agora, começando logo pelo mini índice, então não vou alongar muito aqui no índice, tá? Vou tentar ser o mais direto possível. Então galera, desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, tá? Galera, vamos lá. Vamos começar logo aqui na Vale, né, que a gente tinha falado na análise passada sobre a Vale, justamente nesse ponto interessante de 65,67, né, que eu estava falando para vocês que essa região, para mim, era a região de compra nessa região. Beleza, o mercado aí que ele rompeu já, né, ele rompeu essa região com barra amarela, interessante esse movimento, mas a grande sacada aqui da Vale é ali embaixo, né. Então, o que eu disse naquele dia, né, na última análise? Que a gente, mesmo se a gente fizesse uma região, se a gente fizesse uma compra naquela região, que é a região de Diffsen, e o mercado ele viesse cair essa região, perdesse essa região, a gente teria ainda essa região de 50 aqui. Essa região de barra vermelha aqui que foi feita nesse dia. Então, o mercado, mesmo ele perdendo a Diffsen aqui, eu já entendo que não era para perder, tá? Então, eu já entendo aqui que o mercado, nesse exato momento, não é interessante compras até chegar perto desse nível, pelo menos dos 50%. Quando chega nesse 50% aqui, a gente começa a já entender ali, começar a pensar que pode ter nível de absorção em cima dessa região, como aconteceu aqui, nessa região, tá? Lembrando que se eu for pegar aqui e fizer isso aqui, eu tenho um range nessa região aqui, ó. O mercado fez range nessa região, aí ele estourou em ABC, voltou e aqui a gente está praticamente nos 50% do range, barra amarela. Então essas barras são muito interessantes porque a gente tem que ver os demais dias. Então, será que a gente vai ganhar essa barra amarela? Será que a gente vai vir com mais força para vir nos 50%? Então, já que nessa região aqui é região de compra e a gente perdeu, na prática aqui a gente não se faz nada nesse exato momento. Mas a gente está em cima de 50% de um range e aqui em cima praticamente 50% aqui da barra vermelha. Então, mais insidezinho aqui, ó, se o mercado chegar nessa região para compra, o stop ele tem que ficar aqui abaixo dessa barra vermelha. Uma vez que rompe a barra vermelha, não é mais interessante ficar nesse trade. Possivelmente a gente pode ver aqui um desmanche de posições e isso aqui vai fazer com que o mercado ele tende a cair bem mais forte por conta de toda a oferta gerada pelos stops de quem está posicionado aqui na compra. Simples assim, beleza? Isso aqui eu vou aprofundar mais com vocês no decorrer dos dias, certo? Eu não vou demorar muito porque eu tenho muita coisa para falar hoje, certo? Então, a gente perdeu uma dívida de 66,57, como a gente perdeu aqui também, ó. A gente perdeu essa dívida aqui, veio buscar os 50% e subiu. A gente perdeu a dívida aqui, tá vindo buscar os 50%, teoricamente aqui, né? Para vir buscar esse 64, mais ou menos 64, e aí, será que o mercado ele não vai andar em range aqui, fazer novamente esse mesmo movimento? Então, vamos esperar, tá? Agora vamos lá para o Petrobras, galera. Petrobras, a gente, na semana, né? Na semana a gente fechou aqui, ó, na nossa análise. E o que acontece? Então, o mercado aqui, se eu não me engano, eu tinha falado sim, o mercado fazia uma correção um pouquinho mais forte aqui no Bova para vir buscar essa região dos 29. O mercado ele nem chegou a bater os 29, ele chegou ali a bater ali quanto mais ou menos ali a mínima desse candle. A mínima fechou ali nos 30, deixa eu ver aqui, fechamento, mínima 29,72. Era ali nos 29 mais ou menos, que era a expansão que a gente estava esperando para uma queda aí no Bova 11. O mercado ele não fez essa queda, ele já retornou aqui para cima dos 30,62. Isso é muito importante, coincide muito com o que a gente acabou de ver da Vale, porque assim, o Bova, tô falando de, não é Bova, tô falando de Petrobras, perdão, enfim, vamos lá. Então, como a gente está em 30,62, atacando essa região aqui, a gente começa a pensar que se a gente fechar a semana acima dos 30,62, a gente pode vir buscar essa região aqui de cima. Então, a gente vai pegar essa ferramentazinha aqui, esse negocinho aqui, né? Eu vou deixar aqui nos 29. Vou deixar no 29,03, vou jogar essa expansão para cá. Essa expansão aqui, ó, eu vou pegar aqui agora e vou fazer isso aqui, ó. A gente já sabe que está lá nos 29, né? Então, beleza. A próxima expansão aqui da Petrobras seria vir buscar ali a região dos 32,31. Essa é a lógica. Só que a gente está em uma grande região de resistência, os 30,62. Então, o mercado
a gente também tem uma expansão aqui, e a expansão está passando lá nos 32, como vocês olharam. Eu tirei aqui por quê? Porque a gente já está aqui praticamente ganhando essa região. Não estou dizendo que vai ganhar, estou dizendo que a gente está nessa região. Então, se a gente ganhar essa região aqui, se a gente fechar acima dessa região, vamos ver a próxima semana, a gente consegue vir nessa região aqui, ó, bater esses 32 e pode vir aqui bater novamente os 30,62, que vai servir agora como uma região de suporte para vir buscar essa outra região dos 33,89. Na minha opinião, a Petrobras ainda não, né? Tá numa grande tendência de alta. Então isso aqui para mim não significa muita coisa, até mesmo porque quem está acompanhando Petrobras aqui, a gente está comprado nessa região. A gente não, eu sempre falo a gente, eu não estou comprado em Petrobras porque eu não compro ação, mas os causas aqui da gente aqui compram em Petrobras nessas regiões. Então, tipo assim, essa correção aqui é uma correção praticamente insignificante. Para quem está comprado aqui embaixo, teve algumas pessoas que pegou essa dica aqui, né? E, gente, sempre que eu falo aqui, que região de compra, que região de venda, eu estou falando na minha visão, tá? No meu gerenciamento de risco, eu não estou falando para ninguém comprar, e fica a critério de cada um. Vocês, com a análise de vocês, vão confirmar se realmente o que eu estou falando aqui é viável para vocês ou não, certo? Até mesmo porque sabe como é que é, entendeu? Tem gente que pega, tem gente que não pega, e é isso, cara. Isso aí depende do seu gerenciamento de risco. O que eu tô te propondo aqui com esses vídeos é justamente encontrar os locais onde o teu stop ele fica muito curto e o teu ganho fica muito alto, como a gente fez em Petrobras, tá? Como a gente fez também na Vale, agora a Vale já está corrigindo, como a gente fez em Bitcoin, como a gente fez em XLM. Cara, quem acompanha o canal sabe que essa simetria de trade que a gente vem gerando aqui nos vídeos para vocês é muito interessante, tá? Então, assim, é um risco que corre muito baixo, porque o risco realmente é baixo, né? É um stop muito curto para um ganho muito alto. Então, por isso, de qualquer maneira, vocês têm que confirmar essa leitura que eu estou falando aqui com vocês, com a leitura de vocês, e vai saber se está valendo a pena ou não, beleza? Então, aqui é só uma dica. E quando eu falo compra e venda, é o que eu iria fazer caso eu estivesse nessas ações, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, a Petrobras, galera, ela está em uma região dos 30,62, eu nem sei... a POC está lá embaixo, se for botar Petrobras, né? Então, assim, será que a gente vai ganhar esses 30,62? Isso que a gente tem que esperar. Se ficar abaixo dos 30,62, então é novamente para vir buscar a região de 32 na semana. A gente pode fazer isso na semana, né? Os 32 mil dólares, 32 reais nessa região. Se eu pegar aqui um gráfico diário, e vamos ver como é que tá. Ó, no gráfico diário fechou abaixo dos 30,62. Então, na prática, o mercado, como fechou abaixo dessa linha, ele pode fazer movimento até os 32 novamente. A tendência ainda do ativo ainda é de queda. Se eu for fazer aqui um ABCzinho aqui, eu tenho um ABCzinho aqui, ó, tá? Então eu poderia muito bem pegar esse topo, esse fundo, esse topo aqui, ó. Ó, praticamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma onda 1, onda 2, onda 3. Olha onde tá batendo a onda 3, certinho ali com os 27, né? E aí eu tenho 50% do movimento, que eu sempre falo para vocês desse movimento. Aqui é a primeira paradinha, depois o mercado pode vir andar um pouquinho, pã, e faz esse movimento. De qualquer maneira, esse movimento aqui em Petrobras, ele ainda não está descartado. No fechamento do gráfico semanal, a gente está praticamente ali em cima dessa região, mas aqui no diário a gente fechou abaixo, tá? Abaixo dos 32,62, a gente fechou nos 30,52. Então, na prática aqui, né, na teoria, é o mercado vir buscar novamente aqui queda. Então a gente tem que confirmar muito com o BOVA11 para saber como é que tá a força do BOVA11, porque o BOVA11 leva a todo mundo, né? Então a gente tem que observar bastante isso. Então, no semanal, a gente já fechou, no semanal não tem, ó, tá bem, abaixo mesmo, né? 30,56. Fechou abaixo e tem essa expansão aqui. Então, será que a gente vai buscar essa expansão para depois subir? De qualquer maneira, é uma correção aceitável aí, tá? E outra coisa, na Petrobras, o preço médio está lá nos 23,43, beleza? Quando eu vou pegar aqui um gráfico diário de Petrobras, e vou pegar o que a gente está falando aqui de compra em Petrobras, o que a gente está falando de compra em Petrobras aqui, tá fora, né? Eu vou deixar isso aqui no final desse vídeo aqui, falando desse dia que eu tava falando aqui sobre Petrobras aqui, beleza? Acho que eu já deixei em alguns vídeos, mas eu vou deixar de novo para quem tá acompanhando o canal agora, para quem se inscreveu agora, beleza? Galera, deixa aquele likezinho aí, ajuda o canal, tá? E é isso, certo? Então, na minha opinião, como a gente fechou abaixo dos 30,62, a tendência ainda maior, ainda é de queda. A gente vai confirmar aí com o BOVA, para saber como é que tá a força do BOVA agora, para entender melhor essa situação. Então, quando a gente vê no BOVA11, olha no BOVA11. O BOVA11, galera, veio buscar nossa região lá, aquela região que a gente estava falando lá dos 113,82, né?
Então 113,82 foi a região aqui de suporte do Bova 11. Então essa região aqui é uma região muito importante. A gente vai buscar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 semanas, né, aqui de queda aqui no Bova. Eu tô gráfico gráfico diário, na verdade, né? Os últimos dias aqui, ó, pera aí, rapidão, galera. Nessa região aqui, deixa eu ver quanto é que fechou aqui. Fechou mínima, fechamento 115,27, tá? 115,27, certo? E aqui fechou o fechamento tá aqui, 114,25, né? Vou botar aqui no semanal. Beleza, então no semanal, galera, a gente pegou aqui uma bela de uma, né, de uma voltada quando bateu no 118,77, o mercado andando em range nessa região aqui, e foi buscar lá o 113,82. Era uma expansão que era, né, típica aqui para vir buscar. A gente estava falando sobre isso, né, sobre essa correção aí no Bova 11. Então, cara, o Bova 11 aqui, na minha opinião, a gente está em cima de uma região de suporte agora, que é 113,82. Então, será que agora a gente vai subir? Será que agora a gente vai conseguir colocar aqui o Bova ali para cima, né? Se a gente for pegar aqui o Bova, vamos botar aqui no gráfico rapidão diário agora. Ó, o Bova tá interessante. Por que o Bova tá interessante? Porque se tu pegar aqui, a gente tem um range nessa região. Se for pegar aqui, tem um range. Aqui tem 50% do range. Tá? Então, o que está acontecendo no Bova? O mercado ele fez aqui a nossa famosa acumulação, barra laranja, barra de fluxo elevado, e o mercado dispara. Voltou aqui, teste de quê? De oferta em cima dessa região. Então, na prática, aqui seria o mercado voltar a fazer esse movimento de alta, só que a gente, após bater o 113,82. Então, aqui a gente está dentro de um range, galera. Então, assim, ó, se o mercado se desenrolar aqui, porque a gente está em uma região de suporte, possivelmente vai levar Vale junto, vai levar Petrobras junto, vai levar as ações juntas, né? Então, assim, é muito importante a gente entender essa paradinha aqui, galera. A gente está aqui vamos botar aqui no M15 só para ver o negócio? Vamos ver aqui no M15. Ih, rapaz, M15 aqui a gente botou duas barras vermelhas aqui, ó. A gente bateu 50 do 50, né? Então a gente bateu lá, veio pra cá, ó o ping-pong aqui, ó. O mercado veio aqui, depois bateu lá na resistência. Aquilo que eu falei sobre a barra vermelha, né? Ó, o mercado fez lá o teste de demanda, caiu. O mercado fez novamente o teste de demanda, caiu. O mercado agora fez um topinho mais baixo, tá caindo aqui em cima dos 50, 113,82. E duas barras vermelhas aqui no M15. Um Bova 11. Então, assim, no M15, duas barras vermelhas, a gente vai ter que marcar. Se eu for pegar aqui e marcar essa barra vermelha aqui, ó, isso aqui eu falei para vocês na aula, eu falei para vocês. Ó, o que o mercado ele tá fazendo aqui? Ele tá defendendo suas posições, simples assim. O mercado bateu aqui, opa, peraí. O mercado bateu aqui, venda. O mercado bateu aqui, venda. Então, quem está defendendo essa região é justamente esse camarada aqui, ó. Esse camarada que está defendendo. Só que agora, meu amigo, tem um cara aqui que disse que aqui vai peitar ele, que é esse camarada que está aqui, ó. Não é nem a primeira barra, é a segunda. E aí, será que agora a gente vai ficar acima dessa barra para tentar bater essa região aqui ou não? Pô, se lembra que a gente está em cima de uma região de suporte, em cima de uma região ali de... Como é que dá o nome, gente? Eu me esqueci agora. De acumulação, né? Então a gente tem que monitorar bastante isso aqui. Isso aqui no M15, eu tô fazendo isso aqui, galera, para vocês, só para a gente entender mais ou menos qual será a tendência do mercado. Ali a gente tem ali a base no macro, mas aqui o que pode acontecer aqui? Qual é a probabilidade maior? O mercado ele corrigir ele para cima ou ele vir perder aqui o 113,82. Então, na minha opinião, aqui tem duas barras vermelhas. A galera gosta de traçar FIMATE nessa região, só que eu não gosto de fazer FIMATE porque ele vai dar uma entrada muito atrasada, tá? Então, tipo, para índice eu não curto, tá? Lá pro Forex, outros 500, também tô aprendendo a técnica do cara também, tá? Para marcar tendência, mas eu não ia costumar fazer por aqui não, até mesmo por conta disso. Aqui, pô, aqui eu tenho uma bela de uma entrada se fosse aqui operar M15 aqui no Bova. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho essa barra vermelha, coisa que eu não marquei aqui nessa região. Se eu pegar aqui na barra, não vou marcar não, tá? Lá para deixar tudo marcadinho, porque aqui eu tô usando só para ver tendência. Então, aqui, ó, eu tenho essa barra vermelha. A gente fez duas barras vermelhas, esse camarada aqui e esse camarada aqui. Então, o que acontece? O mercado fechou nessa região. Vamos ver para onde que vai abrir esse gap. Abriu para cima, cara, batata. Abriu para cima aqui, então possivelmente a gente vai vir buscar esse 115. A probabilidade maior aqui de 90% é de buscar o 115,48.
Abriu para baixo dessa concentração, cara, a gente pode perder esse nível de 113 aqui e vir buscar uma região mais lá para baixo, que seria a expansão desse canal total. A expansão desse canal aqui total aqui estaria ali na 112,19. Então, entenda isso. Então, o BOVA11, quando abrir, a gente tem que saber se vai abrir acima dessa concentração, tá? Ou abaixo dessa concentração. Isso vai falar muita coisa. Abriu acima dessa concentração, então a tendência aqui é maior de vir buscar o 115,48. Abriu abaixo dessa concentração aqui, dessa barra de volume, é de vir buscar novamente o 113,82, possivelmente romper essa região para vir bater o 112,19. Então, veja esse ponto. O ponto que eu estou falando para vocês é justamente essa barra aqui que foi feita nesse dia. Às 16h45 do dia 11/8. Então, a gente tem aqui a maior probabilidade de fazer o quê? Não sabemos, não tem como saber. Mas eu tenho como saber que se o mercado abrir acima dela, eu sei que a gente pode buscar essa região. Se abrir abaixo dela, eu sei que a gente pode vir buscar essa região de 112,19, que é uma barra de fluxo elevado, tá? Então, por que essa dúvida? Cara, se eu tivesse o mercado com a seguinte informação aqui para mim, ó, vamos dizer aqui, ó, que o mercado, ele tá aqui a barra vermelha, né, a barra vermelha, e a gente fechou com barra aqui, uma verde aqui e outra verde aqui, ó. Vamos dizer que a gente fechou aqui. Pô, aqui eu tenho todo o indício possível. Que merda. Que merda. Ai, galera, vamos lá de novo. Vamos aqui, tá. Beleza, então vamos dizer que a gente fechou, a gente fez uma barra aqui e outra barra aqui nessa região. Então eu tenho todo o indício aqui possível que o mercado, ele fez aqui uma absorção aqui, não fez nem absorção, né? Uma barra de continuidade mesmo, mas absorveu também, vai dar mesmo, porque se a gente tem os dois polos de comprados e vendidos ali, ele absorveu os vendidos, foi para cima, simples assim. Então assim, o mercado, ele fazendo essas duas barras aqui para cima, eu já tenho aqui na minha cabeça que é uma barra de ignição e possivelmente a gente vai buscar esse camarada aqui, ó, 115,48. Só que eu não tenho essa informação ainda, eu não tenho isso. Então vamos ver aí o mercado na segunda-feira para ver o que vai acontecer. Então não tem como saber se realmente a gente vai buscar esse 115,48 ou buscar o 112,19. Certo? Então essas barras aqui são muito interessantes aqui a gente observar nesse exato momento. Beleza? E aí vamos aqui pegar aqui novamente, vamos deixar no semanal o BOVA. Então o BOVA, ele tem uma grande probabilidade, se isso acontecer ele de barra para cima, de a gente vir atacar novamente 115,48, tá? Então vamos esperar, eu vou ficar de olho aí na segunda-feira, quando fechar o pregão, eu vou, óbvio, né, que eu faço aqui todo dia para vocês, então pelo amor de Deus, me valoriza aí, deixa aquele likezinho pra gente. E aí vamos monitorar e vamos entender se a gente está para cima daquela barra vermelha ali ou para baixo daquela barra vermelha, para a gente saber mais da tendência, beleza? Então aqui, galera, eu gosto de usar FiMate porque aqui eu consigo entender mais ou menos onde o mercado pode atingir. E lá no gráfico de M15, acompanhando o meu operacional, eu consigo entender qual é a maior probabilidade, se ele vai buscar lá ou, né, ou ele vai para cima ali daquela região ou ele vem fazer uma correção um pouco mais forte. E aí eu não preciso depender da FiMate para entender isso, porque a gente consegue ter essa sensibilidade de entender mais ou menos onde pode virar uma tendência do que esperar romper essas regiões de FiMate. Então eu prefiro para índice, galera, eu prefiro até mesmo lá no Forex, lá, porque eu estou adaptando bastante a técnica, conseguir encontrar esses pontos de reversões por barras de fluxo elevado. Essas barras são muito poderosas. Então assim, a gente consegue entender ali a dinâmica e eu não tenho que esperar romper dois níveis para fazer alguma entrada, beleza? Então é isso, certo? Então possivelmente aí a gente pode, né, na minha cabeça aqui, vamos dizer que as barras abrem para cima, né? A primeira barra da segunda-feira para cima daquela barra de M15 lá, a gente consiga aí fazer um movimento aí de alta para vir buscar o 115,48. Seria muito interessante, inclusive, para as ações, né? Certo? Então vamos lá. M15 agora, M15 não, é o gráfico semanal do mini índice, tá, galera? Então vamos lá pro semanal aqui do mini, né? Vamos lá pro mini. Galera, então o mini a gente estava lá, cravando para você lá o 117,32. A gente praticamente veio buscar ele quase lá. Ele foi buscar ali a mínima 117,550. Nossa mínima estava 117,312. Então o mercado continuou vindo na tendência de queda. A gente tem uns 50% daqui, mas eu tirei porque o preço está trabalhando abaixo do canal, então é mais interessante ficar ali. Mas o que acontece? Agora a gente tem que ver a mesma coisa. Será que a gente vai ter ali uma tendência maior de alta
ou uma tendência melhor ao continuar da tendência. Então, isso que a gente vai observar, mas tipo, bateu o que a gente estava pensando na semana, que era justamente vir buscar o 117,312, né? Então, para eu entender agora, eu vou lá no M15, jogo no M15 para entender mais ou menos o que pode estar acontecendo. Não, praticamente eu vim buscar região, certo? Só que aqui, diferente lá do BOVA11, eu não tenho nenhuma barra vermelha aqui para eu entender se isso aqui vai ser uma tendência de alta ou não. Aí, nesse caso, eu traçaria aqui a FIMATE nessa região, no caso, né? Aí, traçaria aqui, ó, um fundo aqui, um topo. Poderia até marcar aqui, ó, ou nessa região, até na barra amarela, que é a barra de fluxo elevado, e eu teria mais ou menos ali nossos pontos ali. A entrada seria depois da zona neutra, né? No caso, a tendência de queda nessa região aqui, né? Topos mais baixos. E aí a entrada seria mais ou menos aqui, e aí, cara, fica uma entrada meio chata, né, nessa região. Rompimento de barra de fluxo elevado poderia, só que aqui é uma barra amarela, então não fico muito confiante nisso não, né. Então aqui eu não tenho como eu antecipar isso, porque eu não tenho uma barra aqui vermelha aqui nessa região, não tem. Geralmente quando acontece barra vermelha, aí a gente, ó, a tendência aqui, ó, tá vendo aqui que eu tô falando vocês? Aqui, ó, um exemplo vivo aqui. Ó, tá vendo? Barra vermelha, fluxo elevado. Então aqui a gente consegue ver a tendência, porque ó, a gente tem uma aceleração de preço, a gente tem em cima da região do 117,312. Então aqui ó, não rompeu, barra vermelha aqui rompendo para cima, teste de oferta e mercado sobe. Então a gente consegue antecipar aqui e entender que o mercado ele já poderia ser de alta aqui se rompesse essa região da barra de fluxo elevado, entendeu? Então muito top isso aqui. Observar esse macete aqui, beleza? E aí praticamente está vindo buscar ela novamente. Essa região aqui a gente realmente não tem como saber ainda se vai ser alta ou não. Mas tudo indica que como a gente já bateu naquela região, que é uma região de suporte, a gente tem agora aí uma tendência de alta no mini índice aqui, né? Para vir buscar as regiões lá novamente de 120, 640. No índice, né? Exatamente, no índice. Então a gente bateu aqui, deixou sombra, então vamos ver como é que vai acontecer, mas na teoria a gente vai vir buscar agora a região de 120, 639, beleza? Então a gente já entendeu Petrobras, Vale, BOVA11, como é que está a situação, e agora a gente vem aqui para o nosso mini índice aqui, já chegando perto da região de suporte. Só que no mini índice não tem como eu saber para onde o mercado vai, mais ou menos, né? Quando eu falo saber, não é tipo, não é adivinhar, é a probabilidade, tá? Só que a gente consegue ter essa probabilidade agora nos gráficos intraday, não pela técnica da FIMATE, então pelo meu operacional, né? Então aqui a gente já consegue entender melhor o que pode acontecer. E o que pode acontecer? A barra vermelha lá, que eu sempre falo para vocês que barra vermelha, galera, eu não preciso deixar romper essas regiões aqui para poder fazer entrada. Então barra vermelha aqui, ó, aceleração de preço, volume expressivo, o mercado rompe essa região aqui, não dá continuidade, cara, aqui batata, né? Batata. Então o mercado novamente ele veio lá, fez teste de oferta, subiu, teste de oferta, subiu, teste de oferta, subiu, teste de oferta, subindo. Então aqui, pô, a gente tá nos 50 da barra vermelha. Então é isso que a gente vai estudar. Será que agora a gente vai para alta, vimos que essas regiões aqui ou não? Beleza? Galera, todo mundo sabe como é que funcionam as barras vermelhas, para quem me segue, tá? Já conhece aqui como é que eu trabalho em cima dessas barras aqui. Então aqui a gente está fazendo o quê? A gente está dentro de uma barra vermelha. A gente tem fluxo elevado nessas regiões aqui, está no gráfico de M10, tá? A gente não tem barra vermelha formada no pregão de sexta, mas a gente veio buscar essa região dos 50%. Então, na prática aqui, galera, o mercado ele tende a vir buscar agora essa região. Essas regiões são regiões o quê? De suporte, justamente deixados aqui no pregão de sexta-feira. Aqui ele está me dizendo, essa ferramenta que se chama Market Profile, ela está me dizendo aqui que a maior concentração do volume de sexta-feira está nessa região. Então aqui a gente tem mais negociadores aqui nessa região. Foi aqui que os plays aceitaram a negociar mais. É aqui que eles estão dormindo. É aqui que todo o capital deles aqui estão aqui envolvido aqui, ó, nesse patamar. Se o que aconteceu ou por que eles negociaram mais ali, eu não sei. Mas eu sei que é ali que está o acampamento deles. Então, eles estão em uma distribuição. O mercado ele cai vindo buscar essa região aqui.
né, dos 50% que eu já falei para você. Essa região é de uma barra vermelha que está vindo lá de trás. Esse camarada também não quer deixar que o mercado ele venha perder essa região dele, porque senão ele ia ficar em desvantagem, isso poderia pressionar aí os preços dele, e isso poderia fazer com que gere oferta no mercado pelo stop de quem está comprado. Então, quando o mercado ele faz esse movimento aqui de queda e vem buscar uns 50%, e agora ele já está indo buscar essa região novamente, o que pode acontecer aqui nesse caso é o mercado dele subir, ter um mercado mesmo de alta, né? Vim aqui buscar essa região, bater nessa região aqui e acontecer isso aqui, ó, novamente. Mas aqui tem essa barra vermelha. E aí, será que vai bater aqui ou fazer isso? Não tem como saber. Se acontecesse isso aqui, aí eu teria um ABC aqui, ó, bem feito, certo? Mas não tem como a gente saber o que vai acontecer. Na minha visão, aqui olhando essa situação toda, a tendência ainda é de queda. Se eu buscar aqui, ó, A, B, C, isso aqui era uma coisa que eu estava falando para vocês. Novamente, ó, poderia fazer isso. Aqui eu tenho um grande ABC aqui para baixo. Então aqui eu tenho uma onda 1, 2, 3, 4, 5 nessa região, tá? Então teria aqui 5 ondas aqui para baixo aqui nessa região. Então, galera, então o mercado ele pode sim ser um mercado de alta para vir bater nessa região aqui e fazer esse movimento. Então, na minha opinião, na segunda-feira seria aqui vendas nessa região aqui, ó, que é a região que eu vou deixar em destaque para vocês. Então o mercado subiu, como ele está subindo aqui, o mercado subiu, pô, chegou aqui. No M1 ele deixa uma barra vermelha aqui nessa região, então o mercado ele tem o quê? Tende, né, a ser uma absorção. Então o mercado aqui está aqui, ó, estou no M15, no M10, o mercado vai lá e me deixa uma barra vermelha de fluxo elevado aqui em cima de uma POC aqui e perde essa barra vermelha, não tem o que pensar, galera, é venda nessa região, stop aqui. Mas pode pegar teu stop? Cara, pode, tudo pode, mas a probabilidade disso acontecer é bem rara mesmo, e quando acontece, galera, aí não tem jeito, o mercado ele tem que ir para cima. Então, então vamos dizer que eu vendo aqui, o mercado vai lá, pega meu stop, eu entro comprado e o negócio vem para baixo aqui. Eu falo, mas desiste, mano, então, porque hoje não é para ti, não. Hoje no mercado não tá para ti se isso acontecer, é muito raro isso acontecer, mas, né? Então é isso que eu tô falando para você. Então o mercado ele vai começar a subir, Chegou aqui, ele fez uma barra no M10 de fluxo elevado. E aí eu vejo o próximo candle. Perdeu aqui, cara, é batata que o mercado ele vai vir fazer esse movimento para baixo. E aí o stop fica abaixo, acima da barra. Tá? Isso como é que eu vou ver isso? Eu vou ver lá no gráfico de 1 minuto. Se eu ver no gráfico de 1 minuto. Então essa antecipação eu vejo no gráfico de 1 minuto. Mas pode acontecer aqui no M10 também. Pode. No M10 pode ter barras vermelhas como aconteceu aqui. Isso aqui é uma barra vermelha. Ó, uma barra vermelha aqui. Ó, uma barra vermelha aqui, tá vendo? Então, pode acontecer sim, desculpa, gente, nessa região aqui, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que, tipo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não gostei ainda aqui da tendência. Então, a tendência aqui do índice, ainda aqui no gráfico de M10, é uma tendência de alta, ou de queda. O mercado ele pode sim ir para alta aqui, vem aqui, mas eu acho que ele não se sustenta muito. Nessa região aqui, ele tende a probabilidade de fazer isso aqui é maior. A probabilidade de fazer isso aqui é maior. Entendeu? Por quê? Porque aqui é uma região de resistência. Tá? Uma região de resistência. Quando eu jogo pro M5, vamos ver aqui se tem, ó. Cara, olha isso aqui no M5. Fica muito nítido. Vou marcar para vocês, ó. Tem nível de POC passando nessa região. Nível de POC passando nessa região. Tem POC passando nessa região. Tem POC passando nessa região. Tem POC passando nessa região, POC passando nessa região. Como é que eu vou acreditar no mercado? Desculpa. Como é que eu vou acreditar que o mercado vai destruir tudo isso aqui? Pode acontecer? Pode, mas, cara, é muito complicado acreditar nisso. Lembra do meu ABC que está desenhado aqui, que aqui é o alvo aqui dele? Pois é. Quase, né? Quase, praticamente. É mais de 70% aqui já do que eu já tinha falado para vocês. Então é muito difícil o mercado fazer esse movimento aqui e ir com tudo para cima. O mercado pode chegar aqui e fazer isso para baixo. Então, assim, na minha opinião, o índice ainda está muito enrolado e a tendência maior aqui é de queda ainda na semana, tá? A não ser que compre isso aqui tudo. Então, vendo isso aqui, se eu jogo lá pro mini índice semanal, na prática aqui, o mercado ele continuar essa tendência de queda, romper o 117.312 e vir buscar o 114.87, tá?
A tendência maior é o mercado fazer isso. O mercado ele pode vir buscar essa região aqui? Pode, mas a tendência ainda é de queda. Então, na minha cabeça, o mercado ele não vai andar muito, não vai chegar no 120 dos 639. Isso é coisa minha, tá, galera? Isso é coisa minha. Não vai chegar nessa região aqui, ele pode até chegar, mas na minha cabeça, o mercado ele vai romper essa região aqui, ó, do 117.312. Ele vai romper essa região e vem buscar essa aqui, ó, 114.87. Na minha opinião, galera, isso aqui é minha opinião, tá? Esse 120.639, 120.639, 120. Eita, né? É muito longe para chegar lá. Eu não acredito que chegue, tá? Ó, é por aqui, aquela região lá, é nessas regiões. Então, cara, na minha opinião, o mercado ele pode chegar, vir bater ali no máximo ali o 119 para poder cair novamente, tá? Se pelo menos esse volume tivesse feito embaixo, era outra coisa. Mas a gente tem muita barreira aqui em cima para romper. Então, eu não acredito que o mercado vai chegar novamente lá nesse 120, não. Não acredito, não. 120 teria para cá, ó. Né? Seria uma. Será? Será? Com o tanto de pó que tem aqui, entendeu? Aqui nessa região. Então, será que o mercado vai fazer isso? Vai chegar no 120 para poder fazer isso? Não acredito, não. Eu acredito que o mercado ele vai chegar no máximo nesse nível aqui de 119. Quase 120, 119,060. 120 tá para lá, né? Tem caminho para caramba para andar. Então, assim, na minha cabeça aqui, o índice ele não tende a chegar ao 120, ele tende a continuar a queda nele rompendo em 117.312. Beleza? Essa é a minha opinião. Tá, então como é que a gente vai fazer aqui no mini índice aqui? Então, aqui é a minha região de venda. Aqui seria a região de venda, tá? Então, o mercado ele vem aqui, ele chega nessa região. O mercado chega nessa região, fez aquela barra vermelha que eu te falei, não tem como falar isso porque o mercado está parado, né? Mas o mercado chegou nessa região aqui eu tenho uma grande oportunidade de venda com stop super mega curto aqui para tentar a situação daqui para baixo, certo? 50% desse movimento aqui, a gente trava o trade no 0 a 0, faz parcial e deixa rolar para ver se o mercado rompe essas regiões, tá? Então é isso que eu acredito. Tem projeções? Tem. Lembrando que essas projeções aqui, ó, se eu for pegar daqui, já é outra. Ó, é praticamente 50% aqui da região da barra vermelha, tá? Então, a minha região ainda prevalece, só que ela tá lá no M5, que é 116.639. 116.639 seria mais ou menos 116, ó. Um pouquinho mais para cá, nessas regiões. Fazer sombra cada vez ali, né? Enfim, né? Então, galera, assim, na minha opinião, ainda não estou confiante aqui no mini índice. Então, o mercado ele chegar e fazer esse movimento, essa região aqui para minha região de venda, tá? Stopzinho curto aqui para fazer esse movimento aqui, ó, tá? E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tendência bem formada de queda depois de uma onda 5, né? Depois de uma onda assim aqui, fechando um ciclo de queda. E aí o mercado ele tende a fazer um movimento de alta. Então, essa é a minha cabeça. Beleza? Então, aqui o M5 eu já falei para você no M10. Aqui é só para ver aqui as casas aqui, as casas zodíacas, né? Então, aqui a gente está aqui dentro aqui dessa região. Então, a gente não fez volume nessa região aqui. O volume está lá em cima. Então, não tem nem porque eu vou ficar pensando ainda em alta aí. Posso quebrar a cara segunda-feira. Se quebrar a cara, eu vim aqui e falo para você, bom, quebrei a cara, o mercado foi de alta. Mas é uma coisa assim, eu posso até acreditar que o mercado seja em alta, mas que não vai muito longe essa alta não. No máximo, eu acredito que pode chegar no 119,060. Beleza? Gráfico de 1 minuto, não tenho que falar muito para vocês. A gente ficou acima do fechamento aqui. Várias barras vermelhas nessas regiões. Aqui. Todo o preço está abaixo. Da principal é essa aqui, ó. O preço nem chegou nos 50% dela. Tá abaixo, bem abaixo. Então, galera, tem como, né? E nesse dia aqui, galera, eu não falei para vocês, né? Eu acabei não fazendo uma análise para vocês aqui, mas possivelmente olhando esse gráfico aqui, vocês sabem muito bem o que eu ia falar, né? Vocês sabem muito bem o que eu ia falar para vocês aí na quinta-feira para o pregão de sexta, né? Ó, maior concentração de volume aqui, vocês acham que eu ia falar o quê? Vocês acham que ia falar para vocês comprar aqui? Obviamente que não, né? Eu ia falar para vocês que vender nessa região aqui, tá?
E eu acabei não fazendo essa análise aí porque eu acabei saindo, eu acabei chegando tarde, eu acabei então nem fazendo pra vocês. Beleza, galera? Então é isso. 34 minutos de vídeo, então é isso que eu quis falar pra vocês sobre o índice. Não quis me alongar muito, mas infelizmente a gente tem que falar algumas coisas um pouquinho mais técnicas aqui. Beleza? Então, essa é a minha opinião aí pro mini índice aí no pregão de segunda-feira. Chegar aqui nessa região aqui e o mercado devolver novamente. Então, pra mim, a tendência ainda do mini índice ainda não tá legal, não tá muito bonita. E é isso, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, deixa no comentário abaixo aí, beleza? Galera, outra coisa. Esses vídeos aqui, todos eles vão estar disponíveis amanhã a partir das 9 horas da manhã, beleza? Tamo junto, até mais. Os...